Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Arena Pedagógica. Eu sou o professor Chagas. E eu sou a professora Delma, tudo bem com vocês? Estamos aqui com este novo canal para auxiliar vocês aí dentro dos concursos na área da educação, seja para os cargos aí de professor, orientador educacional ou ainda agente de apoio ao docente, que é o nosso monitor, e aos demais cargos na área da educação. Muito bem, pessoal, e hoje nós teremos aqui no canal uma super aula de introdução à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também conhecida como Lei 9394 de 1996. Lembrando que nós já tivemos na história da educação brasileira algumas edições de LDB. Nós tivemos a LDB de 1961 e a LDB de 1971. E agora nós estamos na vigência da LDB de 1996, que ela veio então para disciplinar os artigos de 205 a 214 da Constituição Federal. Essa legislação ela é fundamental para você que está tanto introduzindo aos estudos da legislação educacional, como você que já vem estudando há algum tempo e de repente não está conseguindo marcar aquela pontuação excelente aí para conseguir a sua tão sonhada aprovação. Então hoje, nessa aula, nós vamos destrinchar aí os artigos do primeiro ao artigo da LDB, que são fundamentais aí para quem vem estudando, porque a maioria das questões são referentes a esses artigos. Então vamos lá, já vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente não perder tempo. Então vamos lá, galera, hoje nossa super aula da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aula atualizada com todas as atualizações que tivemos aí no decorrer até 2025, né, com a inclusão do último princípio, né, da LDB. Então fica na aula para você entender que princípio é esse que está despencando, galera, nas provas de concurso. Todas as atualizações, geralmente as bancas sempre trabalham com o que é novo, né, professora Delma? Exatamente, você precisa estar atento e saber dessas atualizações, porque elas vão cair na sua prova com certeza. Vamos lá então, galera, olha só. Para a gente fazer uma preparação eficaz, nós precisamos partir de algum ponto. E nós vamos apresentar para vocês hoje a tríade da preparação eficaz. Fala aí, professora Delma, sobre essa tríade da preparação eficaz. Então, pessoal, toda tríade é composta por 3 elementos, certo? No nosso caso, a teoria, mais a prática e mais a revisão. Dentro da teoria, nós precisamos abordar todos os conteúdos. Indico para você um material de qualidade, de excelência e de confiança para você estar estudando. Dá uma olhada nos nossos links aqui da opção apostilas e da Domina Concursos, onde tem apostilas completas com todos os conteúdos que você precisa estar estudando para ter uma teoria excelente. Depois você vai para a prática. Na prática, você precisa fazer bastante resolução de questões. Quanto mais questões você responder, mais fácil ficará na hora da prova de você identificar, porque você estará bem treinado. E nós temos vários simulados que podem auxiliar você. Depois você vai partir para a revisão. Essa revisão precisa ser espaçada. Como assim, professora Delma? A cada 7 dias, de 7 em 7 dias, você vai estar voltando lá nos conteúdos para dar aquela reforçada, né? Porque não tem como você resolver as questões se você está em defasagem lá no seu conteúdo, na teoria. Muito bem, galera. Então, parte-se desse princípio aí, né? A tríade da preparação eficaz, para que você venha, então, conquistar a sua tão sonhada vaga no serviço público aí na área educacional. Então, hoje, nossa aula LDB, nós vamos fazer toda a teoria aqui dos artigos que eu citei e
e depois vamos responder 10 questões para você entender na prática como que as bancas examinadoras trabalham esse conteúdo. Então, daqui a pouco a professora Delma volta comigo aí para a gente poder fazer a resolução das 10 questões e entender como que a banca examinadora pode cobrar esse conteúdo. Lembrando que essa aula serve para todos os concursos, né? Você que vem estudando aí para os municípios, para as secretarias estaduais, né, dos municípios e também para o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, e também para a Prova Nacional Docente, que está aí já às suas portas. Não deixe de estar estudando, se preparando para este momento também. Então vamos lá, galera, olha só. Como eu falei, a nossa LDB ela já teve outras edições, de 61 e de 71. Hoje nós vamos trabalhar a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996 e suas atualizações. Esses artigos que nós vamos trabalhar hoje são os artigos, né, que geralmente são os mais cobrados aí pelas bancas examinadoras em todo o país. O que você precisa entender, né? Nós temos o artigo 1º, que ele é um dos artigos fundamentais aí para que você venha não só decorar, mas também compreender como que a banca examinadora trabalha e, né, passar aqui por todo o processo teórico. Vamos lá. O artigo 1º, ele vai trazer a ideia de que a educação, galera, ela se dá em 2 aspectos. No aspecto informal e também no aspecto formal. Como que se dá no aspecto informal, professor? O aspecto informal, a nossa LDB, ela vai trazer a ideia dos processos, né, que vai se dar nos diversos espaços sociais, que chamamos os processos, né, formativos, que vão se dar nos diversos espaços sociais, como a própria família, a convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e também nas manifestações culturais. Galera, vocês precisam decorar, né? Não tem outro jeito, esses processos informais aqui da educação. Por outro lado, galera, nós temos que é o de fato que essa lei vai trabalhar. Ela reconhece que a educação não se dá somente nos processos formais, mas também nos informais. Mas o alvo da nossa aula é a educação escolar, que é considerado o quê? O processo formal, onde de fato a legislação vai trabalhar. E a educação escolar, você precisa saber o que é a educação escolar. A educação escolar, ela vai se dar na educação básica e também no ensino superior. Isso aqui, galera, nós chamamos de nível escolar. Cuidado para vocês não acabarem confundindo o nível escolar com as etapas, ok? Então vamos lá, nós temos então na educação básica, nós temos a educação infantil. Você precisa conhecer, né, os conceitos e também as faixas etárias, né, a qual cada etapa vai estar inserida. Então, na educação infantil, nós temos a creche e nós temos, né, a creche para aqueles alunos de 0 a 3 anos e temos a educação pré-escolar, que vai de 4 a 5 anos. Temos também a educação a nível de ensino fundamental, que fala, né, que nós entendemos que vai dos 6 aos 14 anos. E, por último, o ensino médio, que o ensino médio dos 15 aos 17 anos. Você precisa, né, professora Delma, estar conhecendo todo aqui a estrutura das etapas da educação básica e saber as idades. As bancas adoram cobrar. As bancas adoram cobrar, e nas suas provas aí, tanto do CNU quanto do processo nacional aí para os docentes, que está aí já às portas, este mapa mental, com certeza, pessoal, sem dúvida nenhuma, vai cair na sua prova. Faça novamente, reescreva, porque você reescrevendo, seu cérebro vai fixar mais os conteúdos, mas não tem dificuldade. Depois que você escrever ele aí umas 2, 3 vezes no seu caderninho de anotações, você não vai errar mais quanto às divisões aqui das etapas, dos níveis, tá bom?
Então, galera, já tira um print, depois você vai e copia à mão, porque a melhor forma de você decorar um determinado assunto é você copiar. Então, tira um print, depois passa para o seu caderno de anotação. Você precisa compreender a distinção entre educação escolar e educação básica. As bancas examinadoras, eles sempre tentam aplicar, né, um peguinha, tentando confundir vocês com educação básica e educação escolar. Quando nós falamos de educação escolar, ela abrange tudo. Quando falamos de educação básica, temos apenas as etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, entendido? Vamos então, quando nós falamos disso aqui, nós falamos de etapas da educação básica. Quando nós falamos dessa primeira parte aqui, falamos então dos níveis escolar. Entendido isso, que serve de base para você compreender agora toda a legislação educacional e especialmente aqui a nossa LDB, vamos então agora partir para o artigo 2º. O artigo 2º vai trazer a ideia de que a educação é um dever compartilhado entre a família e o Estado. Temos aqui, ó, mais um mapa mental para você entender. Então, ó, nós temos aqui a obrigação da família. Qual o dever da família? A família, ela tem um papel fundamental no processo educativo, especialmente nos processos, né, nos primeiros anos de vida da criança, que é fazer a sua matrícula, né, a partir dos 4 anos de idade, né, professora Delma? Exatamente. Que é obrigatório. Sim, exatamente. A obrigatoriedade é a partir dos 4 anos, certo? A gente precisa fazer valer esse direito respeitando aí a Constituição e a LDB. E o Estado tem também o seu dever, né? Sua obrigação, que é o Estado deve garantir o acesso, né, à educação formal. Ou seja, como nós vimos, o que é a educação formal? Aquele organograma que eu trouxe aqui para os senhores anteriormente, e de qualidade para todos. Essa educação ela tem que se dar ao longo da vida, garantindo também aquelas pessoas que não tiveram na idade adequada a possibilidade de estudar, também continuarem os seus estudos, né, professora? Na EJA. Exatamente, na educação de jovens e adultos. Tem que se fazer valer também esse direito e a gente tem que divulgar dentro das nossas escolas também para os nossos estudantes trabalhadores. Vamos então, né, ainda seguindo aqui com o nosso artigo 2º, vai falar, né, que ela é inspirada nos princípios de... Aí nós temos aqui os princípios de liberdade. Quando nós falamos de princípio de liberdade, é o quê? Que o nosso aluno ele tem que ter autonomia, ele tem que ter um pensamento crítico e respeito às liberdades individuais, né? Hoje o nosso mundo tem que conviver com a diversidade, que é muito importante, e você que está se preparando aí para exercer um cargo de professor, né, de regente de uma sala de aula, é um dos aspectos fundamentais nos dias de hoje, é você saber lidar com a diversidade, né, professora Delma, nos seus mais variados aspectos. Exatamente, levando sempre em consideração o respeito. Tudo começa com respeito, desde a primeira infância até a educação de jovens e adultos. E também o princípio de solidariedade humana. O que é esse princípio de solidariedade humana? Nós temos aí, ó, a cooperação, e uma das coisas mais importantes nesse mundo líquido, né, segundo Bauman, que nós vivemos, é esse aqui, ó, galera, num mundo cheio de, hoje, estresse, né, a depressão está tomando conta do mundo, né? As pessoas a ansiedade, a depressão, síndrome de burnout, né? Todos esses problemas é o quê? Falta de empatia das pessoas se colocarem no lugar das outras. Então, esse princípio de solidariedade humana vai trazer essa ideia de cooperação
empatia, que é a palavra do século, e responsabilidade social, né? Não pensar somente no individual, mas pensar no coletivo. Então a nossa LDB, ela vai trazer todos esses aspectos aí, e que a nossa lei ela é inspirada principalmente nesses dois princípios de liberdade, né? Gerar então uma autonomia, um pensamento crítico e o respeito às escolhas individuais, e o princípio de solidariedade humana em um mundo cheio de ansiedade, né? Ter um princípio aí de empatia, de cooperação, de responsabilidade social. Esses dois princípios vão servir de base para os demais princípios que nós vamos estudar logo mais, que são 15 princípios que também são essenciais aí para a sua prova. Lembrando, como eu falei, temos um princípio novo e que as bancas estão cobrando mesmo, está despencando nas provas, e você não pode ir realizar a sua prova sem conhecer esse novo princípio que foi atualizado aí na nossa LDB em 2024. Temos também, galera, a finalidade da educação. A educação, ela visa o que nós chamamos de a tríade, o tripé ou a base da educação, que são a finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vamos entender como que se dá isso. Então, quando nós falamos de pleno desenvolvimento do educando, nós temos que lembrar das dimensões do ser humano, né? Quando nós olhamos para um ser humano, nós vemos apenas um corpo físico, mas o ser humano ele é constituído de várias dimensões, que vão desde a dimensão intelectual, né? O corpo físico, a dimensão emocional e também a dimensão social e ético. Temos também no nosso preparo para a cidadania o quê? Para você exercer a sua cidadania, pressupõe que você conheça tanto os seus direitos como também os seus deveres. Esteja sempre ativo aí na sua participação social, na sua comunidade, ter uma consciência crítica e também respeito à diversidade. A palavra-chave de hoje, para a gente entender a educação, é a convivência com a diversidade, dos mais variados aspectos, desde aspectos relacionados à diversidade de gênero, diversidade cultural. Esse é o princípio básico em que a educação está fundamentada no século XXI. E também temos, né, o princípio de formação para qualificação no trabalho, que vai desde a formação técnica e profissional, o desenvolvimento de competências e aptidões para as mudanças. O mundo está mudando. Hoje temos o advento das inteligências artificiais. Precisamos nos preparar para lidar com isso, né, professora Delma? As Exatamente. Pessoas hoje Temos em dia que estar aí conectados com as tecnologias, né? Trazendo aí a internet, todos os seus conhecimentos, as IAs, para dentro da sala de aula. Que é muito proveitoso, né? Muitos professores demonizam que vai acabar com a educação, que vai isso, vai aquilo, mas a inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta em que, se você souber trabalhar, vai servir bastante nos seus planos de aula, para você elaborar atividades, fazer um melhor aproveitamento naquele próprio currículo, né? Naquele próprio material que veio da Secretaria de Educação, você poder expandir aquilo e trazer informações e conteúdos mais atualizados, conteúdos mais com a didática melhor para os seus alunos. Então não podemos fugir dessas adaptações às mudanças que estão acontecendo aqui no nosso século XXI. Temos também, galera, as categorias dos princípios, né? Quando nós falamos então desses princípios, temos os dois princípios que vão nortear toda a educação e temos os princípios da LDB. Não confundam os princípios da educação, que nós vimos lá atrás, com os princípios da LDB, né, professora Delma? Né? Tivemos aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó.
Os princípios da educação são esses: o princípio de liberdade e solidariedade humana. Agora nós vamos tratar os princípios da LDB, que eles estão... Isso aqui, galera, é uma teoria nova. As bancas, elas estão cobrando agora mais de forma aprofundada os conteúdos da LDB. Antigamente era só aquele feijão com arroz, copia e cola. Já existem umas bancas que agora elas estão cobrando já um conteúdo mais aprofundado. Bancas como o Instituto, como a própria FGV, VUNESP, essas bancas maiores, a própria SEBRASP, né, a CESP, elas estão cobrando esses conteúdos mais aprofundados, e nós trouxemos aqui a teoria. Esses princípios da LDB, eles estão classificados, né, em 3 categorias, que essas categorias nós podemos atestá-la lá na BNCC, que vai falar dos princípios éticos, né? Professor, o que são princípios éticos? Os princípios éticos são aqueles, que têm como palavra-chave o respeito, a justiça e a responsabilidade. Lembrando que os princípios, vou escrever aqui, os princípios da BNCC, eles são 15 princípios. Tá? Esses princípios eles vão estar distribuídos nas categorias. Nós temos então na categoria dos princípios éticos, nós temos o princípio número 3, o número 4, o número 12 e o número 14. Aí nós temos os princípios políticos. Quando nós falamos de princípios políticos, nós temos que entender que as palavras-chave que vai designar se aquele princípio está falando de um princípio ético, político ou estético, são as palavras-chave. Então, quando falar de ético, lembre que falou de respeito. Respeito é o quê? Está ligado a comportamento. Então, quando nós falamos de ético, está ligado ao quê? A comportamento. O que espera, como o ser humano deve se comportar para viver em sociedade. Então, falamos de comportamentos. Então, temos aí respeito. Se você não é ético pelo respeito, né, pela ética mesmo, temos a justiça, que vai fazer com que você respeite o seu semelhante. E também o princípio de responsabilidade. E então, dentro dessa categoria, nós temos esses 4 princípios. E dentro dos princípios políticos, é onde está a maior variedade. Nós temos aí o princípio primeiro, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 11º, o 13º e o 14º. E aí nos princípios estéticos, que estão dentro da categoria de estético, as palavras-chave são harmonia, proporção, originalidade e expressividade. E dentro dos princípios estéticos nós temos aqui o princípio 2º e o princípio 10º. Agora vamos entender quais são esses princípios e qual foi o princípio novo que surgiu na nossa LDB aí em 2024. Vamos lá. Então, temos aqui, os princípios. Deixa eu riscar aqui, galera, que aqui, Então, temos 15 princípios, tá, galera? Lembrem-se disso. São 15 princípios da LDB. E os princípios da educação são 2, aqueles que eu falei e mostrei anteriormente para você. Então, galera, nós temos aí, o primeiro dele, que vai dizer igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Cuidado, galera. A banca examinadora, ela gosta de trocar essas palavras aqui. Então, além de você compreender os princípios, saber que eles estão inseridos naquelas categorias, é preciso que você faça um esforço para memorizar, porque quando a banca trocar esses conceitos, você acabar não perdendo uma questão que a maioria vai acertar. O nosso segundo princípio é o princípio da liberdade, de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Temos o terceiro princípio, que é um dos mais cobrados, galera, olha só, que é esse aqui. A banca examinadora, ela adora substituir essa palavra aqui, pluralismo político por singularismo, tá? Então, caiu singularismo político, outra palavra, errado, tá?
considera como errado. E cuidado para você não cair. Inclusive, nas nossas questões, você vai perceber onde que a banca examinadora trocou essa palavra aqui de pluralismo para singularismo. Quando nós falamos de pluralismo, estamos falando de coletividade. Quando nós falamos de singularismo, estamos falando de individualidade. Então, a nossa BNCC, ela trabalha com a coletividade. Temos, então, o nosso princípio número 4, que é o respeito à liberdade e apreço à tolerância, que também a banca adora, tá, galera? Trocar essa palavra aqui. Temos também esse aqui também despenca. Esses dois, galera, você precisa decorar, que é o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas e também a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O que é coexistência? São duas coisas que existem ao mesmo tempo, ou seja, temos as escolas públicas e as escolas privadas. Uma escola oferecida pelo Estado e outra uma escola que vai atuar no âmbito privado, ou seja, para aquelas pessoas que têm condição de pagar. A nossa LDB, ela vai trabalhar tanto para os dois casos, se aplicando na grande maioria das vezes, a escola pública, mas também ela vai ditar algumas regras para o ensino privado, ok? Então, a coexistência de instituições públicas e também privadas. Cuidado, galera. Temos também, ó, o nosso princípio número 6, que vai falar da gratuidade do ensino público e em estabelecimentos oficiais. Quais são os estabelecimentos oficiais? São as escolas regulamentadas pelo Estado. Temos aí o nosso princípio 7º, né, que é a valorização do profissional da educação escolar. Olha só, galera. Falava-se antes, né, o profissional da educação, do profissional, no caso, o professor. Agora, quando nós falamos do profissional da educação, se elenca a umas outras categorias, que agora são classificadas como também agentes da educação, como casos assistentes sociais, psicólogos e outros mais, né? Como está lá no nosso lei do Fundeb, né? Que agora se estendeu ao profissional da educação como psicólogo e também os assistentes sociais. O nosso princípio 8º vai falar da gestão democrática do ensino público. Aqui também, galera, a banca gosta de trazer uma pegadinha. Ela vai dizer que a gestão democrática do ensino público e privado. Não, nesse caso aqui é só para o ensino público, tá? Na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e também do Distrito Federal. Antigamente era facultativa, agora, ó, com essa nova redação da Lei 14.644 de 2023, tornou-se obrigatório, né, que todos os estados, municípios tenham a sua própria lei que estabelece, então, a gestão democrática e, aos poucos, estão sendo implementados. Temos aí o nosso princípio 9º, que vai trazer a garantia do padrão de qualidade da educação, ó, que veio aí em 2023. Temos essa aqui também, galera, despenca em prova. Todas essas aqui, ó, que eu trouxe as palavras citadas é porque as bancas adoram. Então, a valorização da experiência extraescolar, né? A banca gosta de dizer experiência intraescolar. E aí você, porque já viu lá no começo que a educação formal, ela se dá no âmbito, né, daquelas escolas que estão lá da educação básica, né, dos níveis da educação básica e do ensino superior, aí você acaba que por marcar errado, mas não, como nós falamos, a educação se dá em dois aspectos, o informal e também o formal, sendo que a legislação se aplica, no caso, à educação formal. Temos também o nosso princípio, né, 11, que vai trazer a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nós vimos lá a nossa tríade, né, das finalidades da educação.
Temos também o nosso artigo, o nosso princípio número 12, que fala da consideração com a diversidade étnico-racial. Olha só, galera, também foi instituída aí em 2013. Foram avanços que foram sendo construídos. Professor, mas por que a lei já não trouxe isso lá em 1996? A educação, galera, assim como o mundo, ele é um processo dinâmico. Então, todos os dias o mundo está evoluindo e as políticas públicas, as leis precisam estar sempre se adaptando aos avanços da sociedade. Então, lá em 2023, em 1996, muitas coisas que hoje fazem parte do nosso cotidiano, naquela época já não existiam ainda. Vamos então para o princípio 13, que é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Aquilo que nós falamos, né? Tipo, o Estado tem que garantir aqueles que têm capacidade e que conseguem passar nos vestibulares, progredir na educação através de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado ao longo da vida, assim como também garantir aqueles, como a professora Delma falou, que não tiveram tempo de estudar naquele momento certo da vida, a hoje voltarem às escolas e estudarem aí no AEJA, né? Essa aqui foi incluída lá em 2018. Temos aqui o princípio 14, que tinha até então, era o último, que vai falar sobre respeito à diversidade humana, tanto linguística, cultural, identitária, né? Ou seja, das pessoas surdas, cegas e com deficiência auditiva, que foi atualizado, né? Acrescentado em 2021. E agora, galera, o nosso último princípio, que foi adicionado à nossa LDB agora em 2024, que está despencando nas provas, que vai falar, a garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação. Então, além de ter a lei de direito, né, a você estar acessando aos portais dos municípios, a lei da transparência, a lei da informação, agora temos uma específica sobre a gestão da educação, que foi incluída aí, pela lei 15.001 de 2024 e está despencando nas provas. Então, galera, esses foram os 4 artigos que eu quis trazer aqui para a gente estudar. Em breve eu estarei trazendo mais aulas. Essa vai fazer parte de uma playlist que vai ficar aqui no canal de LDB, em que nós vamos fazer o curso completo aqui para você estar estudando, ok? E futuramente nós estamos aí construindo o nosso curso. Você que vai fazer concurso aí para Valparaíso de Goiás, né, professor Delma? Que o edital, tivemos aí uma boa notícia, o próprio prefeito, a prefeitura publicou no site oficial da prefeitura sobre isso. Exatamente. O prefeito não esconde de ninguém, né? Toda vez que ele está nas mídias aí, ele fala que o concurso está próximo de sair. Então, a gente tem que estar aí preparado. E nós estamos preparando o curso aí para vocês com muito carinho, da melhor forma possível, para você estar aí conquistando a sua tão sonhada aprovação. Ok, vamos lá então agora entender como que a banca examinadora pode cobrar na sua prova. Então, nós vamos fazer agora 10 questões para você praticar, entender como que a banca examinadora pode cobrar esse conteúdo aí na sua prova. Então, bora treinar. Vamos lá, professora Delma, nossa questão número 1, lê aí. O artigo 3º da Lei 9394/96, a nossa LDB, enfatiza que o ensino será ministrado com base em princípios. A respeito do assunto, considere os seguintes princípios. 1. Gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Item 2. Valorização da experiência extraescolar. Item 3. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Item 5.
consideração com a diversidade étnico-racial. São princípios que compõem o artigo 3º da LDB. Letra A. 3 e 4 apenas, os itens 3 e 4. Letra B. Os itens 3 e 5 apenas. Letra C. Os itens 1, 2 e 4. Letra D. Os itens 1, 2 e 5. Ou letra E. Os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o gabarito? Então, galera, qual o gabarito, professora Delma? Gabarito, pessoal, letra E. Todos estão corretos. Então, galera, ó, preste atenção. Todos os princípios estão conforme nós passamos lá na nossa lista com os 15 princípios, né, da nossa LDB. Cuidado, tá? Ó, ele foi trazendo aqui, né? Deu uma modificada na redação de algum, porém a essência do princípio foi preservada. Então, cuidado, porque a banca, às vezes, ela pode tirar um pedacinho, pode correr, que é para tentar confundir vocês. Mas, na hora de analisar, perceba se preserva a essência do princípio. Daí, a importância de você, que eu falei, ter um esforço para acabar decorando esse princípio. Questão número 2. As diretrizes e bases da educação nacional dispõem em seu artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esta afirmativa reconhece a existência de contextos educativos situados, letra A, fora dos âmbitos escolares, exclusivamente em unidades do Sistema Único de Saúde, através dos profissionais da área médica. Letra B. Apenas dentro de âmbitos escolares, em instituições públicas na educação básica e de nível superior. Letra C. Em espaços sociais fora dos âmbitos escolares, como, por exemplo, podemos citar as instituições de assistência social que contam com educadores sociais nas equipes. Letra D. Unicamente dentro dos âmbitos escolares, em instituições de ensino na rede privada que contam com psicólogos nas equipes. Ou letra E. Fora dos âmbitos escolares, de maneira exclusiva e de preponderante na vida familiar. Nosso gabarito, pessoal, questão número 2, letra C. Exatamente, galera. Olha só. Vejam que a nossa opção A, né, a nossa alternativa A, vai falar de SUS, né, Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos tratando do aspecto educacional. Por mais que tenham profissionais que estão ligados à saúde, atuando, como eu falei, os psicólogos, os assistentes sociais atuando dentro da educação, mas não é o Sistema Único de Saúde. A educação é uma pasta exclusiva. Então, está errado. Ó, falou aqui, ó, dentro de âmbitos escolares, né, e instituições apenas, né, o que tornou errado. Todas as vezes, galera, que aparecer essas palavras, né, professor Delma, existe uma gama de palavras que você já pode ficar com a orelha em pé, que provavelmente a sua alternativa vai estar errada. Quais são, professor Delma? Apenas, somente, exclusivamente, prioritariamente, tem que ter bastante cuidado dentro do contexto, tá? Você tem que avaliar muito bem. Olha aqui, ó, galera, unicamente, ó, restringiu a somente um tipo, né? Então, ó, exclusiva, então trouxe aqui, ó, as palavras apenas, unicamente, exclusiva ou exclusivamente, ó. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra C. Vamos lá, professora Delma. Número 3. A LDB, em seu artigo 2º, dispõe que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E, considerando que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, de acordo com o artigo 3º, assinale o incorreto. Cuidado, porque está pedindo o incorreto dessa vez, viu, pessoal? Letra A. Consideração com a diversidade étnico-racial. Letra B. Valorização da liberdade e depreciação à tolerância. Letra C. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E letra D. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Nosso gabarito, tranquilamente, letra B de bola para você, porque buscou a alternativa incorreta. E por que está incorreto, professora Delma? Porque a palavra depreciação, né, vem num sentido aí negativo. Então, não faz parte do que a gente entende que é o correto dentro da LDB no artigo 2º. Então, galera, olha só, essas palavras, como a professora Delma sempre fala, que dá um caráter negativo na alternativa, também, né, fiquem ligados naquelas palavras que nós falamos, apenas, somente, exclusivamente, unicamente, e também, toda vez que vier uma palavra que dá uma ideia de negatividade, de coisa ruim na questão, pode ter certeza que vai estar errado, tá certo? Vamos lá, professor. 4. Dispõe no artigo 2º da LDB. O que dispõe no artigo 2º da LDB na Lei 9394 de 96? Letra A. Que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ou letra B. Então, qual é o nosso gabarito? O gabarito, questão número 4, letra A. Correto, né, galera? Tudo que está lá no nosso artigo 2º. A educação, ela é o quê? Como nós falamos, ela é um dever do Estado, da família, do Estado, inspirado naqueles dois princípios, que são os princípios da educação, da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade o quê? Aquela tríade lá que eu mostrei para vocês. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vamos lá, professor. Questão número 5. A intencionalidade do serviço social no ambiente educacional é contribuir com a função social da escola, criando espaços de intervenção nas relações sociais estabelecidas no seu interior e nas suas relações com a comunidade onde está inserida. A inserção do serviço social no espaço escolar guarda relação direta com previsões contidas no artigo 1º da LDB. Ao estabelecer que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Complementando o parágrafo 2º do mesmo artigo da LDB, que define a educação escolar, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e, letra A, a vida privada, letra B, a memorização de conhecimentos, letra C, ao repasse de conteúdos, letra D, aspectos biológicos e psíquicos, ou letra E, a prática social. Nosso gabarito aqui, letra E, a prática social. Olha só, galera, então, ó, presta atenção, como a gente falou lá, né, que a educação deve estar vinculada ao quê? Ao mundo do trabalho e à prática social. Importantíssimo aí para você estar memorizando para não perder uma questão dessa. Ainda falando dos princípios, vamos lá, professor Del.
Questão número 6. Os princípios e os fins da educação nacional, constantes no artigo 3º da LDB, de certo modo, fundamentam a inserção e atuação profissional na política de educação. Nesse contexto, a prática do assistente social tem se caracterizado em especial pela: letra A, intervenção coletiva junto aos movimentos sociais. Letra B, ação junto à política de assistência estudantil por meio de abordagens individuais e junto às famílias dos estudantes. Letra C, investigação das condições socioeconômicas, atendendo à necessidade assistência estudantil, concessão de bolsas e definição do acesso a determinados estabelecimentos educacionais, avaliação da política no que concerne ao alcance e às metas relativas ao acesso e à permanência e desvendar como a política de educação se inscreva nos processos de reprodução das desigualdades sociais. Letra D. Inserção dos assistentes sociais nos espaços democráticos de controle social e a construção de estratégias de fomento à participação dos estudantes, famílias, professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação nas conferências e conselhos desta política e de outras. E letra E, ação pedagógico-interpretativa e socializadora das informações e conhecimentos no campo dos direitos sociais e humanos, das políticas sociais, de sua rede de serviços e da legislação social. O gabarito da questão de número 6 é a letra B, de bola. Olha só, galera, então, como também, né, nosso artigo aí, 3º, pode vir cobrando em outra perspectiva, aqui no caso, para aquelas pessoas que vão prestar para pedagogo na assistência social. Então, lá, as questões, elas são cobradas em outra perspectiva. Então, se você está estudando para pedagogia, para trabalhar na educação, no caso da escola, as questões elas vêm em uma perspectiva. Se você vai estudar para pedagogo em uma outra modalidade, ou seja, uma assistência social, junto os presídios, junto ao Ministério da Justiça, cada área tem as suas peculiaridades das questões estarem cobrando aquele conteúdo, mesmo que seja o mesmo conteúdo, mas dentro da perspectiva no qual aquele profissional vai estar inserido, né, professor Delmo? Exatamente. Nós temos aí a pedagogia, pedagogia empresarial, pedagogia hospitalar, e também a gente pode estar atuando aí em vários âmbitos, né? Não precisa você ficar diretamente na sala de aula. Então, quando você for escolher um concurso para você fazer, analise em que perspectiva você vai trabalhar, que é para você entender como você tem que estudar, porque os conteúdos serão os mesmos, mas a perspectiva será diferente, tá bom? Questão número 7. Os atuais princípios e fins da educação brasileira estão definidos no título 2º dos princípios e fins da educação nacional, nos artigos 2º e 3º da LDB, na Lei 9394/96, onde o artigo 2º afirma que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De acordo com essa lei, é correto, letra A, que a escola tem uma responsabilidade importante nesse sentido e é todo o ambiente escolar que deve estar organizado de modo a favorecer o desenvolvimento dos educandos enquanto cidadãos. Letra B. A escola deve ser um ambiente em que somente professores promovam a educação, criando condições e buscando recursos para que os envolvidos no sistema de ensino possam desempenhar sua missão. Letra C.
A lei trata especificamente do objetivo fundamental, que é a formação básica do cidadão, que só pode ser dada pela família a ser promovida mediante a responsabilidade familiar. Ou letra D, nenhuma das alternativas. Nosso gabarito da questão número 7 é a letra A. Isso mesmo, né, galera? A escola tem uma responsabilidade importante nesse sentido, e é todo o ambiente escolar que deve ser organizado de modo a favorecer o desenvolvimento dos educandos enquanto cidadãos. Então, nosso gabarito aí correto. Vejam que a questão, ela traz uma nova perspectiva, porém, se você conhece os artigos lá, você consegue responder, mesmo que não venha, como eu falei, ultimamente as bancas não estão cobrando somente a letra da lei. Copia e cola, elas estão fazendo questões mais elaboradas, que você precisa pensar um pouco, né? Tipo um raciocínio lógico para poder responder. Questão número 8. Segundo o disposto na LDB, em seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se, letra A, ao mundo do trabalho e à prática cultural. Letra B, ao mundo do trabalho e à prática educacional. Letra C, ao mundo social e à prática artística. Ou letra D, ao mundo do trabalho e à prática social. Gabarito da questão de número 8, letra D. Exatamente, né, galera? Olha só, então, a diferença. A questão anterior, vejam que foi uma questão mais elaborada, em qual eles trouxeram vários pontos para que você pudesse pensar sobre a questão. Aqui não, copia e cola, copia e cola. Então, se você conhece a letra da lei, você conseguiria responder. Você responderia facilmente, mas se você não conhece a letra da lei, dificilmente você conseguiria responder essa aqui. A diferença daquela outra, que se você for analisando a questão, mesmo que você não conheça a letra da lei, você poderia chegar na resposta. Daí a importância de você, né, ter um pensamento reflexivo, um raciocínio lógico, como também conhecer a lei, para que tanto se vier uma questão de copia e cola a letra da lei, como vier uma questão mais elaborada, você conseguir gabaritar as duas, acertar. Questão número 9. Segundo o artigo 3º da LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, toda vez que vier exceto ou incorreto, pessoal, você vai buscar o que está errado, aquilo que não faz parte do que você conhece. Letra A. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Letra B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Letra C. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Letra D, respeito à liberdade e apreço à tolerância. E letra E, não coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gabarito da questão número 9, buscando o exceto, aquilo que não faz parte, letra E. Exatamente, galera. Lembra que eu falei para vocês que essa palavra, aquela lá, ó, qual é a palavra que eu falei? É coexistência de instituições públicas e privadas, ou seja, as duas existindo ao mesmo tempo, com suas características, uma pública e outra privada, porém sempre obedecendo à legislação educacional. E aí, ó, eles colocaram não coexistência, ou seja, que não existe essas duas instituições. Então, cuidado. Vamos lá para a nossa última questão. Questão número 10. De acordo com o artigo 2º da LDB,
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para letra A, para a escola, letra B, para a vida, letra C, para o trabalho, letra D, para a faculdade ou letra E, para a independência. Essa daqui mais do que fácil e ela vai vir na sua prova, letra C. Exatamente, né, galera? Como nós falamos lá da nossa tríade das finalidades da educação, temos aí então a qualificação para o trabalho. Muito bem, galera, olha só. Então essa foi a nossa aula. Em breve teremos mais aulas, vai ficar aqui no card aqui as próximas aulas. Quando você terminar, vai ter mais uma aula para você assistir aqui no canal. Deixa eu voltar aqui para a gente se despedir, falando para você que esse é o nosso novo canal. Em breve todos os concursos na área da educação nós estaremos produzindo conteúdo. Temos o nosso curso para pedagogo, né, que está lá na nossa plataforma, e temos também o nosso curso para você que vai fazer para agente de apoio docente, assistente educacional, monitor escolar. Isso. Temos o nosso curso. Então, se você vai fazer concurso aí para o seu município, para uma dessas áreas, ou mesmo para orientador, para os demais cargos na área da educação, entre em contato aqui conosco, com a professora Delma. Depois eu vou deixar aqui o contato da professora Delma nos comentários fixado, para você entrar em contato, saber mais informações e vir estudar com a gente, especialmente você que deseja prestar o concurso aí para Valparaíso de Goiás, para o temporário do Distrito Federal, processo seletivo temporário, e também para o CNU, né? A prova. Sim, também para a prova nacional docente, né? O processo nacional docente que está aí, gente, já saiu aí tudo certinho, né? As inscrições em junho, prova em novembro, e você não pode ficar atrasado nos seus estudos. Conte com a gente aí na sua preparação. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, tá certo? Para ajudar aqui o professor Chagas e a professora Delma também detonar aqui no nosso novo canal e estar conquistando aí muitos seguidores e ajudando várias pessoas a conseguir o seu tão sonhado cargo público. Um abraço e até a próxima. Valeu!